Olá, sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que bom te encontrar aqui. É um prazer encontrar você aí do outro lado. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua companhia, que é muito importante para nós. Nós estamos juntos estudando a Bíblia aqui na carta que Paulo escreve aos Filipenses, fazendo estudos expositivos, versículo por versículo, e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos aqui no versículo 18 do capítulo 3 de Filipenses. Paulo está falando do seu testemunho e agora Paulo está trazendo alguns exemplos, não é? Paulo traz o seu exemplo de doutrina e vida, da forma com que ele vivia, o que falava. Paulo traz o seu exemplo daquele que protege o seu rebanho dos falsos mestres. E o verso 18 ainda traz Paulo, aquele pastor que exorta com firmeza e também com lágrimas. Nós lemos o 18, Paulo diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo vinha enfrentando um problema, não é? Aqueles falsos mestres infiltrados ali. Paulo via a igreja sofrendo e ele trazia palavras firmes de exortação. Paulo tem duas coisas muito importantes. E eu acho isso aqui maravilhoso para nós pensarmos e lição para nós, não é? Paulo tinha firmeza e tinha doçura ao mesmo tempo. Paulo não era aquele docinho que tudo pode, tudo é permitido, sem problema, negociando a verdade pela sua doçura. Mas Paulo também não era um homem firme, rude, bruto, sem carinho, sem amor, sem brandura, não é? Paulo, ele exorta com a clareza da sua mente, mas também com a profundidade do seu coração. Ele tem argumentos irresistíveis que emanam da sua cabeça e o convencimento pelas lágrimas que rolavam da sua face. Paulo escrevia, exortava e de forma séria, dura, mas fazia isso com muito amor. Paulo não é um apologeta ferino, frio, mas Paulo argumenta, irmãos, com uma irresistível clareza, com eloquência, produzida pelas lágrimas que rolavam dos seus olhos. Essa forma com que Paulo escrevia fazia com que ele pudesse ir no mais profundo dos seus leitores. Paulo chora sobre aqueles a quem ele ensinou, sobre aqueles a quem ele repreendeu. Você vai ver isso em Atos 20, versículo 19, versículo 31, 2 Coríntios 2 e 4. Em Paulo havia essa sincera união entre a verdade e o amor. A verdade e o amor fazia com que as ações, as atitudes dele caminhassem nesse aspecto. Ele advertiu sobre o erro e chorou com aqueles que permaneceram no erro. O zelo pastoral de Paulo levava às lágrimas na defesa das suas ovelhas. Ele se comovia quando percebia algum perigo ameaçando a igreja. Você vai ver nos escritos de Paulo esse zelo. E por vezes Paulo abria parênteses nas suas cartas para falar de questões ponderadas, específicas, demonstrando o seu zelo, seu amor. O apóstolo Paulo, ele não era um homem de agudo discernimento, de inquebrável decisão, mas ele tinha uma emoção ardente no seu coração. É bem provável que esses mestres estivessem se posando como modelo de liderança cristã, querendo minar a autoridade de Paulo. E o apóstolo aqui, quando escreve, ele está emocionalmente comovido e até chorando, talvez muito mais por causa dos crentes que abandonaram as igrejas, 2 Coríntios 2 e 4, do que pelos mestres que desencaminhavam. Mas Paulo fazia, ele dizia, ele orientava na verdade, mas fazia isso em amor.
Irmãos, quantas vezes, eu estava esses dias falando com uma pessoa, quantas vezes nós choramos em ver as pessoas que escolhem desobedecer. Quantas vezes nós choramos em ver pessoas que outrora caminhavam conosco, que serviam a Deus conosco e que por decisões abandonam, se entregam ao pecado, afastam de Cristo, afastam da igreja. Quantas vezes choramos por ver lares sendo destruídos por brechas de Satanás dentro dos casamentos, pessoas que outrora caminhavam felizes na presença de Deus. Isso nos comove, sabe, irmãos? Às vezes nós vemos como que as pessoas caminham e são enganadas por Satanás. A gente não pode negociar a verdade, a gente não pode banalizar a verdade. A gente às vezes precisa falar firme, falar duro, mas fazendo isso em amor. E eu sempre gosto de pensar que a verdade em amor, ela pode ser dita, ela deve ser dita. Quando você diz a verdade em amor, você vai falar da forma correta, na tonalidade correta, as palavras corretas. Por isso que o amor ele precisa ser a regra de fé do cristão. O amor precisa ser a nota mais alta na nossa vida cristã. E é por isso que o Senhor Jesus ele resume o amor como, ele fala do amor como resumo de toda a lei. Nós precisamos amar e viver em amor, mas não deixando a verdade de lado. Paulo exorta, Paulo corrige, Paulo instrui, mas faz isso em amor. Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Espero você aqui no próximo encontro no canal Minuto Missionário. E se não fez a sua inscrição, faça agora. Deixe um comentário, interaja conosco. Mas viva a verdade em amor. Que Deus te abençoe.